Conheço um velho ditado que é dos tempos do Agás, que diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão boiadeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou manda o velho embora se não quer que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o Senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para servir de coberta aonde o Senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu, metade daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o Senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, metade daquele couro vou dar pro Senhor levar. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, né? E nessa aula o tema é constelação familiar, né? E quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala em solução, né, dos nossos problemas, as nossas queixas. E o grande problema quando a gente vai falar de constelação é justamente os princípios da constelação.
os princípios sistêmicos. Então, levando em consideração o tema constelação, né, e o grande desafio que são os princípios, a grande causa desse problema, desse desafio que são as leis, é quando a gente desconhece os princípios sistêmicos, né, as leis sistêmicas. Né? Pode ser falado princípios sistêmicos ou leis sistêmicas, ou leis da vida, ou leis do amor. Tá? Então, assim, a grande causa é quando a gente desconhece. E quando a gente desconhece, a gente passa por cima, a gente tem dificuldade de respeitar e muitas vezes viola os princípios sistêmicos. Tá? Então, assim, a solução que eu quero propor nessa aula é justamente tomar consciência do que são os princípios sistêmicos. Tá? E para isso, nós vamos focar em 2 passos. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os 3 princípios sistêmicos e depois eu vou dar um pequeno exemplo, né, de uma história para que vocês possam ter clareza, né, colocar luz sobre o que são os princípios sistêmicos. Então vamos lá. O primeiro deles é pertencimento, né, que diz respeito a pertencer, ou seja, fazer parte. Então eu faço parte da minha família. Então lá eu sou o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, a avó, o primo, né? Então a gente tem um vínculo com um grupo, né? E o primeiro grupo que a gente tem vínculo é a família. Depois nós vamos ter vínculo lá na escola, onde tem professores, alunos, tem lá a merendeira, o diretor, a secretária, enfim, né? Também é um grupo. Depois tem o grupo dos amigos, né? Não tem lá o amigo o divertido, aquele que é mais nervoso, aquele que é mais amigão, aquele que não quer conversa. É um grupo de amigos, né? Cada um tem um papel, tem um nome, às vezes tem até um apelido, né? E tem o grupo da empresa, né? Onde a gente é gerente, colaborador, é o proprietário, é o sócio, é o faxineiro, é o balconista. Também é um grupo onde cada um tem uma função. Tá? E quando essa função, ou por exemplo, esse lugar é desrespeitado, ou alguém é excluído, ou essa função é excluída, o grupo acaba enfraquecendo. Isso porque existe uma lei. Só que essa lei não é uma lei visível, né? Tá escrito lá, né? Lei de pertencimento, ela é invisível, né? Então, muitas vezes falta alguém lá na empresa, ninguém, não está escrito lá, fulano faltou, mas todo mundo sabe que ele faltou, porque talvez foi a faxineira que não limpou, talvez é o gerente que não pôde vir, né? Então está faltando alguém do grupo. Né? E o grupo enfraquece quando está faltando alguém, quando alguém é julgado ou é excluído. Né? Julgado e excluído é quando a gente coloca juiz de valor, por exemplo, fulano é vagabundo, é um bêbado, ele é um incompetente, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a gente quer fazer que o outro seja menos, sabe? Então isso é excluir. Então essa é a lei do pertencimento. Existe também a segunda lei, que é a lei da compensação, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Você pode observar que nas organizações existe esse princípio, na família também, né? Então, um colaborador vai trabalhar, um funcionário vai trabalhar, então ele vai dar algo para a empresa, o tempo, o serviço, o conhecimento, e ele vai receber algo em troca, né? Uma promoção, um salário, um pagamento, uma remuneração, né? Um elogio, e assim é na nossa família. Assim são os nossos relacionamentos, o equilíbrio entre o dar e receber. Então, homem, mulher, vão se equilibrando, né? Um dá um pouco, o outro recebe. O outro devolve e o outro recebe. E assim vai o equilíbrio. Né? É uma lei. Né? Quando essa lei é desrespeitada, então algo fica em desequilíbrio. Né? O dar e receber. E aí, o terceiro princípio, que é o princípio da ordem. Né? Ou seja, cada um tem um lugar. Cada um precisa ocupar o seu devido lugar e respeitar quem chegou por primeiro, né? Então não é porque você sabe bastante que você chega numa empresa, você deve consideração e respeito pelas pessoas ou por aquelas pessoas que já estão lá, já sabe-se lá quanto tempo, quantos anos, né? Assim é. Então a gente precisa, deve, ou pelo menos deveria, né, honrar, né, o nosso pai, nossa mãe, né? É um mandamento, né?
honrar pai e mãe. Então, é honrar o pai, a mãe, ou seja, não é fazer de qualquer jeito, é você entender que tem uma história que veio antes de você e que você deve honrar, né, e respeitar o lugar de quem chegou por primeiro e assim por diante, tá bom? Então, estes são os princípios sistêmicos, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Consciência, né? Trazer isso para a nossa vida. E o segundo passo é um exemplo onde essa lei é visível. Então, nessa música que eu cantei no começo do vídeo, da aula, chamada Coro de Boi, ela conta uma história, né? Do rapaz que foi casar, se casou, né? E daí depois o pai veio morar com ele, né? E aí a esposa diz, ó, ou seu pai ou eu. E aí ele vai lá e fala, ó pai, tó esse couro de boi e sai aqui da minha casa, né? Porque eu já tenho a minha família e eu não vou poder cuidar de você. E aí ele exclui o pai e nesse momento o filho observa que o pai exclui o avô. E aí ele vai lá e pede um pedaço de couro pro avô, né? E na última estrofe, aí o pai pede assim, nossa filho, para que você quer esse couro velho que seu avô ia levando? Então a última estrofe diz assim, disse o menino ao pai, um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, metade daquele couro vou dar pro senhor levar. Então, esse trecho mostra muito a lei da ordem, né? Ou seja, vai chegar um dia que eu vou crescer e vou ter a minha esposa, vou ter o meu filho, o seu neto. E pode ser que a gente também não se entenda. E nesse sentido, eu vou fazer igual ou idêntico ao que você fez com o meu avô, né? Eu vou repetir a história, né? Eu vou seguir essa ordem, né? Você fez isso com o vovô e eu vou fazer isso com você, né? Então, é uma ordem, né? Ou seja, isso já vem de geração em geração, né? Então, assim, quando muitas vezes nós não, por alguma ocasião, desrespeitamos a lei da ordem, ou seja, né, em relação ao nosso pai, muitas vezes nós autorizamos o nosso filho a fazer o mesmo com a gente. E isso é um pouco desafiador de aceitar, né? Que as coisas deveriam ser diferentes, quando na verdade a gente simplesmente copiou, né? A gente honrou o nosso pai e a nossa mãe fazendo igual, talvez eles fizeram com os nossos avós. E aí a gente autoriza os nossos filhos a fazer o mesmo com a gente, né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que existe uma lei que rege os nossos relacionamentos e uma das leis é a lei da ordem. E nessa última estrofe, né, o filho deixa muito claro o que está no coração do pai. Ó pai, um dia eu vou me casar, você vai ficar velho e talvez a gente não vai se entender. Esse pedaço de couro de boi, que na verdade eu penso que simbolicamente é um pedaço da história dessa família, né? Eu vou lembrar do que aconteceu entre você e o vovô, né? Então assim, eu acho que é um belo exemplo de como que os princípios sistêmicos se aplicam no dia a dia na nossa família, tá? Então eu espero verdadeiramente que através dessa música e dessa aula eu tenha contribuído com você, né? Eu acho muito importante colocar luz sobre os princípios sistêmicos, sobre o conhecimento de forma geral, né? E a música é um exemplo assim muito claro de como que as leis sistêmicas atuam na nossa família, empresa e relacionamentos, enfim, tá? Espero verdadeiramente ter contribuído, gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.